Fala, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar aqui, vai ser uma aula muito bacana, porque se tu já me acompanha lá no Instagram, tu sabe que eu estou criando muitos carrosséis na minha conta pessoal e eu trabalho com isso há muitos anos. Desde antes de 2010, eu já criava conteúdo para outras marcas, para as minhas marcas, na verdade, para minha empresa, sempre trabalhei com isso e no último ano eu estou fazendo algo que eu não fazia antes, que é criar com a minha conta pessoal e ensinar vocês a criarem um conteúdo aí de melhor qualidade, que vai engajar, vai trazer mais autoridade. E hoje, nessa aula, vamos direto ao ponto. Eu vou mostrar para vocês como foi o processo criativo de um carrossel que viralizou faz alguns dias, uns 2, 3 dias ele viralizou e está tendo um alcance muito grande, está trazendo muitos seguidores aí novos para minha conta. Talvez tu tenha visto esse carrossel e agora vai entender como que eu criei ele, qual foi o processo aí criativo, do que eu pensei, o que eu imaginei e o que aconteceu depois de eu postar. Porque a gente sempre fica olhando e imaginando, né? O que aconteceu, como que a pessoa criou esse conteúdo, da onde veio, e a gente não tem certeza como foi, a gente fica só imaginando. Então, essa aula vai mostrar como foi feito e como vocês também podem criar conteúdo dessa forma, que viraliza, que traz mais seguidores, mais autoridade e que pode trazer benefícios incríveis aí para ti, para tua marca, para tua empresa, seja qual for o teu nicho, tá? Não importa o nicho. Até esse carrossel, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Esse é um carrossel que, na verdade, ele não tem muito a ver com o meu conteúdo. Na verdade, não tem nada a ver com a proposta do meu conteúdo. Mas por que que eu crio de vez em quando esse tipo de carrossel? Justamente para mostrar para vocês que é possível criar conteúdos diferentes, conteúdos diferenciados e atingir um público muito grande. Então, esse carrossel aqui, ele fala da geração Z, que é um tema que está em alta. E ele teve aqui 4.200 curtidas, mas o que mais impressiona é o número de comentários, 1.400 comentários. Então, aqui eu estou na minha conta, como vocês estão vendo. Aqui é a minha conta, estou com quase 12 mil seguidores. Só esse carrossel me trouxe acho que quase uns 600 seguidores, mais ou menos. Depois eu vou ter que abrir para dar uma olhada, porque o dado ele não atualiza tão rápido também. Tem isso. E aqui está a minha conta. Vocês podem ver que tem carrosséis aqui, ó. Esse aqui também viralizou, esse aqui nem tanto, nem tanto. Então, é muito conteúdo criado para que alguns funcionem bem. Então, esse é um ponto importante. Se tu está começando a tua jornada de criação de conteúdo, tenha em mente que nem todos vão dar certo. Mas não é por isso que tu vai parar, não é por isso que tu vai deixar de produzir conteúdo. Vejam como alguns aqui viralizaram, estão bons, mas vamos abrir esse carrossel aqui para vocês entenderem como é que ele foi desenvolvido. Então, esse é um carrossel que eu usei o Carrossel Pro, o nosso agente, Carrossel Pro 4.0, para criar ele, para criar toda essa parte escrita dele, toda a ideia e também a legenda dele. A descrição aqui dele também foi criada com o nosso agente, que é um agente que usa o chat GPT e é treinado para criar carrosséis que têm esse poder de realmente mexer com as pessoas e trabalhar o conteúdo de uma forma muito boa, que faz com que mais pessoas curtam a publicação, mais pessoas interajam e dessa forma tu consegue atingir o público que tu deseja. É claro, tu sempre vai direcionar para o público que tu quer atingir. Nesse caso aqui foi um carrossel. Como é que eu cheguei até esse tema, tá, pessoal? Eu fui impactado por vários carrosséis falando sobre a geração Z, a geração que não quer trabalhar, a geração que não quer ter nada. E, e a gente sabe, né, que as gerações e todos esses conteúdos que eu vi, eles estavam performando muito bem. Eu via, pô, tem muito comentário, tem muita curtida. Então, se eu fizer, eu tenho alguma chance de atingir um público grande.
que vai interagir com o meu conteúdo. Isso é garantido? Não é. Pode ser que eu tivesse postado e nos primeiros 5 dias movimentou muito pouco esse carrossel. Ele gerou poucas curtidas nos primeiros dias, mas depois ele explodiu. Depois ele explodiu mesmo. Que foi depois de uns 5 ou 6 dias ele viralizou e agora está com muitas visualizações mesmo. Então, o que foi gerado aqui? Essa imagem também foi gerada com o ChatGPT através do Retrato Pro, que é o nosso outro agente que gera essas imagens. Uh, aqui eu mesmo fiz o prompt para gerar essa imagem e ele já está pré-treinado para gerar esse tipo de visual bem realista, com uma iluminação bacana. Então, fazendo pelo Retrato Pro, as tuas imagens sempre vai ter esse visual com detalhes e que chamam a atenção. E por que duas pessoas? Sempre a capa do carrossel, o primeiro slide do carrossel é muito interessante que tenha rostos. Isso tem estudos que comprovam e o algoritmo mostra que a performance do carrossel é melhor quando na capa tem um rosto ou mais rostos. Nesse caso, eu optei por colocar dois, né? Então, são duas pessoas da geração Z que chamam a atenção também, né? O próprio chapéu aqui, eu não pedi para ele colocar esse chapéu, mas colocou e eu achei bom porque chama atenção também. E o gancho do primeiro slide, que seria a frase, esse título e subtítulo, isso aqui também nosso agente gera, é muito importante também para ajudar nessa viralização, para ajudar a prender a atenção, para ajudar com que as pessoas, para que prenda a pessoa inicialmente e depois ela continue lendo o carrossel. Então, a geração que não quer ter nada. Enquanto você compra, eles alugam. Enquanto você acumula, eles se movimentam. E aqui realmente mexe, né? Porque ele fala, enquanto você compra, eles alugam. Então, ele está sendo direcionado não para a geração Z, ele está sendo direcionado, a comunicação aqui está com as pessoas mais velhas, eu no caso, né? Enquanto eu compro, eles alugam. Apesar de que eu acabei de alugar um carro, tá, pessoal? Então, até falei para minha esposa que eu sou geração Z. Aluguei um carro por um ano porque eu não sabia o que comprar, aluguei o carro. Enfim. E aí a discussão também começa a pegar pesado, né? Quando tu conversa direto assim com uma pessoa. Então, o carrossel aqui, a gente tem esses modelos prontos já também, que tu pode adaptar, né? Que a gente sempre usa imagem, depois usa uma página só com escrito, com perguntas, com provocações. Aqui é um slide com um parágrafo mais denso. Sempre eu costumo usar dois slides com parágrafos mais densos. Aqui mais um parágrafo normal. Aqui é um parágrafo denso, porém num outro formato, né? E aqui a finalização. E aqui a chamada de ação, que é a chamada para comentar prompt e para receber o acesso, né? Para conhecer esse nosso programa, que é o Carrossel Pro, que te ajuda a criar carrosséis assim. Mas esse carrossel ele não está me trazendo muita venda, não. Ele, na verdade, viralizou e as pessoas elas estão fazendo o quê? Quer ver aqui? Ó, elas estão comentando, colocando textão. Tem muito pouco. Tem vários que comentaram prompt para receber o acesso à ferramenta, mas a maioria está discutindo. É um assunto muito forte. E o Instagram acabou viralizando, mostrando para pessoas que comentam. Então, uma outra dica aqui, e todos têm resposta, olha só. Tem uns que têm 7 respostas, é loucura, né? Mas enfim, outra dica aqui é que eu li os primeiros comentários apenas. Depois eu parei de ler os comentários porque a maioria dos comentários, quando viraliza muito assim, pega aquela grande massa do Instagram e as pessoas não têm nem noção, às vezes, do que estão escrevendo. Então, elas xingam, elas me xingam, elas xingam todo mundo, elas xingam, começam a falar do PT, começam a falar do Bolsonaro, aí um xinga o outro, e vira aquela confusão toda que
para mim não faz sentido ficar lendo tudo isso, né? Então, e até pode ter coisas no meio que vão me deixar pensando, e esse não é o objetivo. Então, outra dica que eu dou aqui é não deem bola para comentários de post que viralizou. Então, até vamos ler algum aqui, ó. Quero ver quando chegar aos 60, estar produzindo menos, sem ter acumulado reservas financeiras ou simplesmente ter um imóvel. Exatamente. Meu filho de 24 anos é exatamente dessa forma, essa aqui. Saem bem mais tarde da casa dos pais, justamente para não ter que pagar aluguel, pegam um carro dos pais emprestado. Eu acho que tem muitos pais brabos também com os filhos e tal, né? Nova geração, eu com 43 sou assim, ó, esse aqui se identificou, ó. O segredo é olhar sempre à frente do nosso tempo. Ah, esse aqui eu curti, ó, porque esse aqui eu gostei. Esse foi um dos primeiros que comentou e alguém respondeu. Ah, eu mesmo. Esse aqui é um dos únicos que eu respondi. Concordo plenamente, ó. Não tem nenhum falando mal aqui de mim. Antigamente nós, adolescentes, queria casar, morar em casa própria. É isso aí. Continuem pensando somente no hoje. Amanhã estará velho sem nenhum lugar para morar. Bom, enfim, isso aqui não vem muito ao caso. Quando viraliza, vira essa loucura aqui. Mas vamos ver aqui os insights. Vamos ver os dados aqui desse carrossel. Então, ontem, eu até fiz uns stories, ele estava com cento e poucas mil visualizações. Agora já está com 257 mil visualizações. Praticamente, a minha conta tem 12 mil seguidores, então ninguém me segue, né? A maioria não me segue, a maioria começou a me seguir a partir desse carrossel aqui. A maioria não, né? Alguns começaram a me seguir, outros só me xingar. Ah, então, 257 mil, né, é um número muito grande e continua subindo. Eu acredito que vai passar dos 300 mil esse carrossel aqui. 200 mil contas alcançadas, então esse é um número que mostra quantas contas mesmo, e aqui quanta. Porque a pessoa pode ver mais de uma vez, né? Compartilhamento, 6 mil compartilhamentos, isso é muito bom, né? 6 mil pessoas compartilharam com alguém ou botaram nos seus stories. Salvaram, né? As pessoas salvam também. Muito bom. E, os seguidores não dá para ver direito aqui, mas eu acho que é 600 e alguma coisa. Fica essa mensagem na frente aqui. É 600 e alguma coisa. Então, é um carrossel que viralizou, que trouxe muitos seguidores, que trouxe muito engajamento. E às vezes não é o público certo, não é o público bom. Então, nesse caso aqui é um público para mim que é médio. Teve outros carrosséis que eu fiz, que viralizaram, que é um público muito melhor. Por exemplo, vamos ver algum aqui, porque a gente fala muito sobre patrocínios. Eu sou sócio da Atleta Pro Academy, então esse aqui é um público muito melhor, porque eu conversei aqui falando do piloto, né, do Bortoleto, da Fórmula 1, e esse aqui viralizou também, e é um público que para mim é melhor, né? É um público mais qualificado. Esse aqui também. Vamos ver se tem mais algum aqui. Tem muito, né? O bom do Carrossel Pro é que dá para criar muito conteúdo bom. Esse aqui é um exemplo bacana também, que eu falei sobre a Ironberg, né, a academia. E esse aqui é legal porque o próprio. Agora que eu vi que essa foto aqui que eu coloquei tá com uma resolução mais ou menos, mas mesmo assim foi muito bem esse carrossel. Inclusive, ó, esse aqui é o fundador da Ironberg. Então, olha o poder que tem um carrossel bem feito, feito com o Carrossel Pro com o nosso agente. Eu já fui nessa academia aqui, ó. Sempre tem esses carros lá na frente. Mas enfim, quem curtiu aqui, ó, quem compartilhou e curtiu, ó, Betão Iron, esse aqui é o fundador da Ironberg. Então, olha o poder que tem, né? E eles compartilharam a própria Ironberg, que é a academia, compartilhou em alguns perfis deles, quando eu postei, né? Isso que foi lá em julho. Então, ficou uns 15 dias funcionando muito bem esse carrossel aqui e trazendo pessoas mais qualificadas, né? Mais qualificadas para o que eu ofereci aqui, que eram no final, ó, e-book. O pessoal comentava e-book para receber um e-book grátis. Então, aqui no final, ó, envia a palavra e-book no meu direct.
E aí o pessoal comenta até ainda hoje, né, para baixar esse e-book grátis que a gente fala sobre patrocínios no esporte, que é uma outra área que eu trabalho também. Então, aqui essa aula está ficando cheia de exemplos muito poderosos aí que vocês vão poder usar. Vamos lá pro agente, trazer aqui, ó. Esse é o nosso agente, Carrossel Pro 4.0. E a gente tem também o Media Kit Pro, que faz parte de outro produto. Então, se tu entrar hoje no Carrossel Pro 4.0, no nosso curso, né, treinamento, tu vai ter acesso ao Carrossel Pro 4.0 e ao Retrato Pro 4.0, que é onde eu fiz essa foto aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que vocês conseguem fazer no Carrossel Pro 4.0, que é uma dica muito boa, uma dica valiosa. Ó. Eu fiz um print, eu entrei aqui, ó, e fiz um print. Por exemplo, se eu quiser fazer um print aqui, ó, eu faço um print desse post, tá? Copio e colo aqui no carrossel, tá? No nosso agente. Copiei e colei ele aqui e vou mandar ele fazer alguma coisa. Então, eu colei aquele carrossel que viralizou e eu escrevi o seguinte, ó, a partir desse modelo, me dê sugestões de temas para um outro carrossel que possa viralizar como esse, com algum assunto do momento. Então aqui eu fui bem genérico, tá, pessoal? Vocês podem elaborar muito melhor esse prompt aqui. Vocês podem direcionar isso para o nicho de vocês. Se tu é um nutricionista, um médico, um empresário, se tu tem uma loja de suplementos, uma loja de materiais de construção, se tu é um trader, se tu não importa o nicho, tá? Tu pode direcionar melhor para conversar com o teu nicho. Aqui eu deixei bem aberto e solicitei então essas sugestões de temas. E aí o que que ele faz? Ele me traz título e subtítulo dos temas que eu poderia trabalhar num próximo carrossel. Então, até eu estava lendo aqui, ó. Esse aqui fala, ó, a geração que não quer trabalhar para enriquecer. Enquanto você busca estabilidade, eles buscam intensidade. A era das relações descartáveis. Enquanto você cria raízes, eles criam conexões temporárias. Como os relacionamentos amorosos estão se tornando mais líquidos e menos comprometidos. Isso aqui é interessante. Impacto por... tá. O luxo agora é não ser encontrado. Enquanto você expõe tudo, eles vivem no modo invisível. Isso aqui também é interessante, ó. Vou solicitar para ele fazer a opção. Gostei da opção 3. Vamos dizer que eu gostei da opção 3. Então, eu vou dizer para ele, ó, gostei da opção 3. Pode criar o carrossel. Vamos ver se ele já vai criar direto aqui. Aí. Então, ele criou todo o carrossel aqui, ó. O luxo agora é não ser encontrado. Enquanto você expõe tudo, eles vivem no modo invisível. O novo símbolo de status não é uma bolsa cara ou um carro esportivo, é o silêncio, é sumir do radar. Há uma geração que cansou de gritar para ser ouvida. Eles perceberam que a verdadeira liberdade não está em anular seguidor. Blá, blá. Esse aqui eu acho que iria bem também. Então vejam o poder que vocês têm nas mãos, pessoal. Alguns aqui já estão dentro do Carrossel Pro, né? Mas muitos de vocês, essa aula aqui, vocês estão assistindo porque eu liberei ela grátis aí por um tempo. Então, se vocês quiserem ter esse tipo de resultado, esse tipo de conexão com o público de vocês, tem um link aqui embaixo para vocês clicarem e entrarem agora mesmo no Carrossel Pro. O preço é simbólico desse treinamento, pessoal. Vocês vão ter acesso a esse agente aqui que faz esses milagres, né? E vão ter aulas para vocês entenderem tudo como funciona, o passo a passo. Mas em um dia tu já sai criando carrosséis assim que podem mudar o jogo do teu negócio, o teu jogo da tua marca pessoal. Então é muito poderoso. Vejam o carrossel aqui criado que eu até acho que eu vou fazer esse carrossel aqui, vou terminar essa aula, vou criar as imagens ou vou pegar imagens prontas aí do Google e vou criar esse carrossel porque pode ser que ele viralize também e isso seria muito bom. Aqui também o nosso agente ele já sugere músicas, né? É sempre importante botar uma música no carrossel lá no Instagram, porque daí ele aparece também nos reels. E aqui já tem umas sugestões de músicas.
Então, às vezes é difícil, difícil não, às vezes tu não tem na cabeça uma música na hora, não sabe o que colocar, o que que combina. Aqui vai ter algumas músicas que combinam, aí tu só procura lá no Instagram na hora de postar e posta com a música. Então, isso tudo vocês podem ter acesso por um preço realmente simbólico, clicando no link que está aqui abaixo dessa aula. Para quem está assistindo essa aula de forma grátis e para quem já está aqui dentro do Carrossel Pro, aproveitem. Eu sei que tem muitos aproveitando. Eu recebi umas mensagens muito bacanas. Um depoimento ontem de um aluno nosso que faturou R$ 5.000 com o Carrossel, com alguns carrosséis que ele criou em uma semana. Assim, ele conseguiu conectar com o público dele de uma maneira muito mais forte e começou a gerar mais interessados no produto dele, que antes ele não estava conseguindo mostrar muito bem. Ele tinha um produto um pouco mais complexo e o Carrossel deu esse super poder para ele conseguir mostrar o produto dele de uma maneira mais clara para o consumidor, para o seguidor dele. E até para quem não é seguidor, porque ele está atingindo novos públicos agora. E aí, em uma semana, ele faturou R$ 5.000, que é um produto que a margem dele é 80, 90%. Então, é dinheiro limpo. Uma semana, 2 dias, né? R$ 5.000. Então, se tu tem um produto digital, ah, aí parado às vezes, ou se tu, enfim, qualquer produto que tu tenha para vender, ou se tu é uma loja física, se tu vende, tem um e-commerce, se tu é um médico, se tu é um nutricionista, personal trainer, tem um aluno nosso que é personal, que começou a aplicar também, ele está na nossa mentoria Champions, inclusive, e está tendo resultados muito bons, não apenas com o carrossel, mas também com um modelo de vendas que a gente passou para ele. Então, se eu fosse tu, eu começava hoje mesmo, porque isso pode mudar completamente a tua produção de conteúdo daqui para frente. Não precisa fazer só carrosséis no teu perfil, como é o meu aqui. Não estou dizendo que o teu perfil tenha que virar isso, mas tu pode colocar alguns carrosséis no meio do teu conteúdo que vão fazer com que o teu perfil mude de cara. Então, mude de cara, comece a gerar mais autoridade, mais seguidores. Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês consigam alcançar esse tipo de resultado. Eu tenho certeza que vocês todos têm capacidade e quem está aqui dentro, aproveitem, aproveitem cada aula e aproveitem para estar sempre criando. A consistência é a nossa melhor amiga nesse método. E quem ainda não está aqui, eu aguardo vocês. É só clicar aqui embaixo, fazer a compra muito rápido. Daqui a pouco tu está aqui do outro lado, sendo um criador, ao invés de apenas um consumidor. Então, estamos juntos e nos vemos aqui dentro do Carrossel Pro. Valeu!